No início de junho, a polícia baiana deflagrou a Operação Ragnarok, que cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão na Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro e no Distrito Federal, contra um grupo suspeito de fraudar a venda de equipamentos hospitalares. O grupo foi descoberto graças à denúncia do consórcio Nordeste, que tentou adquirir 300 respiradores para o combate ao coronavírus com a empresa, mas não recebeu a compra. Essa empresa é a HempCare, que tem uma parceria com a Biogel Energy, da cidade de Araraquara. Houve inclusive um braço dessa operação no interior de São Paulo. A HempCare disse que não entregou os aparelhos porque esses equipamentos vinham da China e tiveram um problema de importação. A empresa então ofereceu entregar para a Bahia equipamentos nacionais, só que esses equipamentos não eram autorizados pela Anvisa. O governo baiano pediu então a devolução de 49 milhões de reais, valor da compra, mas não recebeu. A empresária Cristiana Prestes Tadeu, dona da HempCare e que foi presa temporariamente, acusa o ex-secretário da Casa Civil da Bahia, Bruno Dauster, de ter sugerido um aditivo no contrato para aumentar o valor dos respiradores comprados. A empresária relata também que durante a contratação, a análise para o fechamento das negociações teria durado 20 minutos e ela diz ter recebido os 49 milhões de forma integral em apenas 2 dias após o firmamento. E agora que a história fica mais interessante. A empresária diz ainda ter sido envolvida na doação de respiradores para a prefeitura de Araraquara, no interior de São Paulo, comandada pelo petista Edinho Silva. Nessa hora, aparece Carlos Gabas, que é secretário executivo do consórcio Nordeste e ex-ministro da Previdência nos governos Lula e Dilma. Quem preside o consórcio Nordeste é o petista Rui Costa, governador da Bahia. Segundo Cristiana Prestes Tadeu, a dona da HempCare, Carlos Gabas seria irmão de alma do prefeito da cidade de Araraquara. Edinho, relata ela em depoimento, precisaria de 30 equipamentos, porém não teria verba e o pedido teria vindo implícito na compra. Após um período, a Procuradoria da Prefeitura de Araraquara teria pedido que ela assinasse um termo de doação dos respiradores, já que existia uma notícia de que a Prefeitura teria comprado os equipamentos e eles não teriam sido entregues. E em nota, a Prefeitura de Araraquara afirma que jamais procurou nenhuma empresa para que doações fossem feitas. A proposta de doação, que nunca se efetuou, foi por iniciativa da empresa. A mesma alegou que seria contrapartida social para a cidade, já que milhares de equipamentos seriam produzidos no município. Tá aí então, Augusto, e é claro que ainda é uma investigação, né? Não há ninguém condenado, mas fato é que onde há o PT se repetem esses métodos, né, Augusto? E os números são altamente suspeitos. Em primeiro lugar, eu fiquei bastante comovido com a expressão usada agora para, em vez do correto, comparsa, né? Aí vem alguém me interrogar e diz: você é comparsa de fulano? Vocês são da mesma quadrilha? Eu falo: não, nós somos irmãos de alma. Caso do Carlos Gabas e do prefeito de Araraquara, Edinho Silva, né? Irmão de alma é bom. O Lula é a alma viva mais pura do Brasil, segundo ele próprio. Então, os irmãos de alma são os filhotes do chefão da organização criminosa. Olha aqui, as coisas são... É muita coincidência para que haja honestidade, né, orientando esse tipo de negócio. O Edinho Silva mandou comprar por um preço mais que super faturado, 30 respiradores encomendados a uma empresa aqui em São Paulo que nunca negociou, nunca vendeu respiradores, nem comprou e tal. Ele vendia outros badulaques aí. Evidentemente não chegaram. E a prefeitura já tinha pago a entrada. Nós aqui denunciamos essa maracutaia. Por coincidência, segundo os dois irmãos de alma, e há outros certamente, houve essa doação de 30 respiradores. Pois bem, o Edinho Silva diz que há respiradores nacionais em Araraquara e são desse tipo. Então ele substituiu os que não vierem? Não, porque esses respiradores são coisa de amador. Eles não substituem os respiradores de verdade, que são usados aí em outros hospitais, outras UTIs, não são respiradores para UTI, eles servem para outra coisa.
O consórcio é controlado pelo Rui Costa, irmão de alma desses outros dois. Quer dizer, a turma, quando para de roubar no plano federal, consegue roubar em bilhões no plano municipal. Olha aqui, desviar bilhões de uma prefeitura é coisa para craque em roubalheira, porque os orçamentos das prefeituras são baixos, mesmo em grandes cidades como Araraquara. Mas quem é aluno do professor Lula consegue. E mais um Covidão do dia. Uma auditoria do Tribunal de Contas de São Paulo apontou supostas irregularidades na compra de luvas hospitalares, insumo necessário no combate à pandemia do coronavírus, pela Secretaria de Saúde da gestão João Dória. De acordo com o tribunal, a contratação da empresa para a aquisição do material foi realizada sem licitação pelo órgão, que pediu informações antecipadas sobre preços de mercado para decidir sobre o produto. O total do valor pago foi de R$ 9.161.100. No despacho assinado pelo conselheiro Antônio Roque Cittadini nesta quinta-feira, consta que a fiscalização apontou que a secretaria não apresentou critérios de pagamento nem a estimativa de preços para a compra das luvas. A análise também constatou que os valores de contratação são superiores aos praticados no mercado, contrariando o princípio da economicidade e da seleção da proposta mais vantajosa para a administração. O Tribunal de Contas notificou o secretário José Henrique German Ferreira, responsável pelo departamento, sobre o caso e deu um prazo de 30 dias para que as providências necessárias sejam adotadas. Então, Fiuza, mais um registro do Covidão, dessa vez aqui em São Paulo. Fiuza. Vitor, só para lembrar, quer dizer, completando aí a explanação do Augusto, que Edinho Silva é ex-tesoureiro nacional do PT. Né? Isso é uma informação cultural muito importante, naquela linhagem de João Vacari Neto, Delúbio Soares, enfim, alguns dos vilões, né, dos personagens multicondenados nos escândalos do Petrolão e do Mensalão. Né? Então o Edinho Silva é dessa linhagem, né? O resto a polícia vai nos dizer. Só para completar, que a gente precisa lembrar o seguinte: se há nessa forma de divulgação dos dados, né, que se insiste em fazer, por exemplo, evitando a relativização de mortes por milhão, aparentemente com vontade de botar o Brasil aí no topo do ranking do desespero, né? Vamos lembrar que isso favorece quem está querendo roubar, né? Assim, esse clima de que a situação da epidemia está fora de controle favorece os que estão aí também solicitando e advogando e defendendo maior aquisição de equipamentos, né? Essa parte de estatística eu tenho dito, isso vai precisar ser auditado, né? A gente não quer nunca minimizar esse problema, a gente quer conhecê-lo da forma mais exata possível. Então, o número de óbitos ele chegará a ser melhor esclarecido, né? Existem oncologistas importantes na Inglaterra, por exemplo, são estimativas, eu também não sei, são projeções, são estimativas, mas que tem entre 40% e 50% de óbitos atribuídos ao coronavírus na Inglaterra, que não foram, na verdade, onde o coronavírus não foi exatamente o causador da morte. Nada disso é para minimizar o problema, é para a gente conhecer cada vez melhor esse problema, e a importância disso é para determinar quais são as diretrizes de política pública para enfrentar. Agora, Vitor, seria muito importante aí, em meio a covidões e essa loucura e esse sensacionalismo aí de parte dos divulgadores de informação, que a gente passasse, isso eu sinto falta, me ressinto dessa quase omissão, eu acho, de agentes acadêmicos, econômicos, que precisam divulgar. Nos Estados Unidos já está acontecendo o número de mortes por pessoas asfixiadas socialmente, ou seja, por falta de meios, por empobrecimento, né, pelos males que os auxílios estatais e governamentais não vão suprir inteiramente, nem agora e muito menos depois, fora os óbitos por doenças represadas de pessoas que têm medo de ir para o hospital, têm medo de procurar médico.
né? Estima-se nos Estados Unidos, no mês passado, cerca de 15 mil óbitos por conta disso. Esses dados precisam ser trazidos também, porque eles fazem parte de uma decisão difícil a ser tomada em relação a essa ideia de manter a sociedade fora de funcionamento, né? Não é sustentável. A dívida acumulada em vidas, não estou falando nem a dívida de financeira, que já é bastante conhecida, é uma dívida muito grande e essa decisão precisa ser tomada agora. Tá aí, né, Zé Maria, investigações aí contra a Prefeitura de Araraquara, o governo de São Paulo. Parece que o Covidão vai longe, hein, Zé? Pois é, Vitor. Olha, parece uma teia, né? Esse item anterior que eu não comentei aí sobre essa história da ligação dos petistas com a prefeitura, você doa aqui, você recebe ali, quer dizer, eles administram o dinheiro público como se fosse uma continuidade do seu orçamento pessoal e da sua vontade própria, não tem absolutamente nenhum respeito às leis. É uma das características fortes exatamente do PT. Veja bem, esta revelação aí mostra a ligação com o Covidão. Porque, veja bem, uma vez, numa entrevista coletiva do então ministro da Saúde, Adib Jatene, ele alertou a todos, e eu aprendi a história, aprendi ali como é que é a lógica da natureza dos políticos, é de que ele dizia que todos se preocupam em construir hospitais, construir escolas, e que há um esforço muito grande do orçamento exatamente nisso. Sabe por quê? Construir hospitais e construir escolas, isso dá os tais 10%, 20% e emprego para as construtoras que compram políticos. Depois, ninguém se preocupa em manter os hospitais e manter as escolas. A grande preocupação da força política, dizia Adib Jatene, era de fazer as construções, de fazer os prédios, e isso não é mais importante. A gente vê nesse Covidão uma repetição do que disse há muito tempo o ex-ministro Adib Jatene, que fez história aqui em Brasília em termos de encarar o problema de saúde de frente, com objetivo. A gente vê aí o que eu sempre digo, há uma matilha faminta rodando ali atrás da fragilidade do Estado, do dinheiro público, exatamente para roubar. E essa história do Covidão, olha, vamos ser francos, uma UTI é um quarto de hospital metido à besta. O que tem uma UTI a mais? Apenas o respirador e, evidentemente, o monitor cardíaco. O resto, sabe o que é? Mão de obra. E mão de obra especializada. Quando se iniciou esse processo de pandemia, que votou aqui na Câmara dos Deputados a pedido dos governadores, né, o estado de calamidade, foi para abrir as amarras legais. E ninguém saiu por aí contratando médicos, especialistas, contratando mais enfermeiros e comprando equipamentos, ou seja, manutenção. O que se viu foi uma busca desenfreada por construir hospital, que não foram concluídos, e comprar respiradores a preços altos, o mercado totalmente estrangulado, o mercado totalmente desregulado, no momento de muita demanda, né, e pouca oferta. Então, por que isso? Porque comprar respiradores, construir hospitais, isso aí dá o tal 10%, 20% ou mais por cento. Contratar profissionais não é a mesma coisa, mas a eficiência dobra. Contratar mais enfermeiros, contratar mais médicos. É evidente que não se tem uma equipe para atender as pessoas em casa. Isso é uma medida profilática fantástica. Quer dizer, uma equipe vai ao encontro das pessoas infectadas para evitar que elas ali tratadas no primeiro momento não precisem ir para o hospital e não precisem chegar aos respiradores. Esta é a abordagem moderna, esta é a técnica atual aprendida e a duras penas, né? Com a experiência, inclusive, de outros países. Então, o que a gente vê aí nesse caso do Covidão? É a mesma matilha correndo atrás do dinheiro público. Esta é a realidade. Então, esta compra de respiradores que veio da China por uma empresa que veio da Bahia, que o Gabas não sei aonde, que era amigo da Dilma, é irmão de alma do Edinho,
Não se faz administração pública e gestão pública desse jeito. É ineficiente. E veja bem, insisto, né? Contratar pessoal no momento, contratar médicos, contratar enfermeiros, né? E equipá-los, evidentemente, é muito mais importante do que construir hospitais. A manutenção, Vitor, é muito mais cara, mas ninguém quer, porque exatamente não rende os tais 10%, né? Manutenção, não. Agora, a construção, sim.